a pergunta do Felipe foi oportuna por isso, porque olhando para o lagrangiano de Higgs, a gente pode ver aonde é que está o momento em que o termo que vai detonar o aparecimento do fóton e do zero. Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui só, porque eu acho que essa discussão é importante. O que eu posso... esse ponto eu vou fazer o seguinte, vou apagar esse lado. Olha, pode deixar que hoje vou dar intervalo se quiser, tá? Vamos dar uma trabalhadinha nesse termo de um instantinho só. Ele é G'. Vamos colocar então agora, isso aqui é o lagrangiano de Higgs-Gage na situação geral. Vamos agora adotar que houve a quebra da simetria. Então, eu vou sempre adotar essa sigla em inglês para quebra espontânea da simetria, Spontaneous Symmetry Break. Então vamos olhar agora o setor Higgs abaixo dos 246 Hz. Então, Então, nessa situação, para mim, o Higgs, trabalhando no gauge unitário, né, vamos adotar o gauge unitário, como a gente já falou no início, então o Higgs adquire essa forma. Então, o que a gente está procurando no LHC é a partícula associada a esse. Isso aqui é a constante, né, o valor esperado no campo. Então, vamos colocar isso lá no Fidager. Então, nós vamos ter 0, V mais H. Aí vamos ter a matriz de Pauli, isso aqui, sigma A vai se juntar no PMA, aquela coisa que nós tínhamos colocado da outra vez, aquela matrizinha de campos de gauge. Então vamos ter aqui o A Mi 3, A Mi 1, menos Mi A Mi 2, A Mi 1 mais Mi A Mi 2, menos A Mi 3. Então, B, perdão. E aí aqui o φ. E aqui o y. É aquele vértice, isso aqui. Tá? Isso aqui é um. Deixa eu para cá. Você passa a vontade que isso aqui é um campo vetorial, isso aqui não tem estrutura matricial, isso aqui são coeficientes. É BM1, sigma 1, mais BM2, sigma 2, mais BM3, sigma 3. A matriz está aqui, isso aqui são meros coeficientes. Então, esse B pode residir aqui dentro sem problema. Então, isso que eu fiz aqui. Agora, olha só, com essa estrutura aqui, isso aqui dá zero. Esse primeiro termo aqui dá zero. Então, aqui eu vou formar. Isso aqui é o que eu vou chamar isso aqui de W-. Isso aqui é o meu... Vamos denotar isso aqui por W+, perdão. Isso aqui vai ser o meu W+, que multiplica V mais H. Isso aqui vai ser zero, e isso aqui vai ser menos BM3, V mais H. E aqui, ó, isso aqui vai dar zero. Então, no final do dia, o que a gente vai ganhar, e aqui tem o y. Então, no final de tudo, esse termo aqui, somente esse termo aqui, tá, gente? Ó. Esse termo aqui, que é o termo que eu digo onde está a gênese, onde o Higgs, o Z0 e o fóton vão se separar. Esse termo só, que é isso que eu estou calculando ali, ele está dando para nós G'. Isso aqui dá zero. Aí vai ter aqui menos BN3, YI. E aqui um V mais H. Então, esse vértice. Então aqui eu tenho campo de gauge, a terceira componente do setor de campos de SO2, o campo Q1,
O bóson de Gage, o 1, right? A terceira componente do bóson de Gage, o SO2, e aqui o Higgs, V mais H. Qual que o V mais H antes do B3? BM3, não? Aonde? Antes do BM3? BM3. Ah, desculpa, BM ao quadrado. Falta assim, bota BM ao quadrado. Obrigado pela correção. Certíssimo. Então, esse termo aqui, se a gente desenvolver isso aqui, esse termo aqui tem, vamos dizer, um primeiro termo que é V2, o segundo termo que é 2DH, e o terceiro termo que é H ao quadrado. Campo de Higgs. Então, esse primeiro termo que vai aparecer, deixa eu apagar isso aqui, porque essa discussão aqui é muito importante. Então, quando a gente desenvolver aquele produto ali, aquele quadrado ali, a gente vai ter menos G, G' V ao quadrado. Tudo isso aqui é constante. Acoplamento do SO2, acoplamento do 1, V2. E aí vamos ter aqui BMI 3, Y, Mi. Depois nós temos um termo que vai ser menos 2G, G' V. BMI 3, Y, H. E depois o termo final que vai ser menos G, G', B, Mi 3, Y, H ao quadrado. Então, Higgs ao quadrado. Então, esse termo aqui, observe que isso tudo aqui é constante. É um coeficiente constante. Esse termo é quadrático nos campos. Tem dois campos só. Então, BM3 e campo Y. Esse termo aqui, além dessa constante, ele é cúbico. Ele tem um campo BM3, tem um campo YI e tem um H. Vou colocar assim. E esse termo aqui tem o BM3, tem o YI e tem dois Hs. Então, isso aqui são situações de interação. Tem 3 campos, 4 campos no mesmo ponto. Esse aqui não. Simplesmente eu tenho esse cara junto com esse. Posso botar uma coisa assim que eu posso chamar o Y, para diferenciar, para distinguir do B. Algo assim. Esse aqui não. Esse aqui não é um termo de interação porque eu tenho dois campos. Nós vamos usar esse conhecimento um pouquinho mínimo de teoria de campo, que algum termo que seja quadrático nos campos, algo que é quadrático nos campos, ele está representando a parte cinética ou a parte de massa do campo. É assim que acontece com o Lagrangiano de Klein-Gordon. Um meio de dmi φ ao quadrado menos um meio de M2Q2. Tudo que é quadrático no Lagrangiano é linear na equação de campo. Quer dizer, daqui sai D'Alembertiano, né? Menos D'Alembertiano, mais M2 φ igual a zero. Então, tudo aquilo que é quadrático no Lagrangiano é linear na equação de campo. Então, ele vai corresponder ou a um termo cinético ou a um termo de massa. Então, esse termo aqui é quadrático, só que ele não é no mesmo campo, mas não importa, ele é quadrático em dois campos. E ele não tem nenhuma derivada. Então, esse termo aqui, de uma certa maneira, ele está representando uma energia, está no Lagrangiano, uma densidade de energia, que independe do campo variar no tempo e no espaço. Ele não tem derivada, ele não precisa que o campo tenha derivada espacial ou temporal para dar energia. Basta um valor, mesmo para campo constante, se esses campos forem constantes, esse termo não é zero. Então, esse termo aqui é interpretado como um termo de massa. Do ponto de vista das teorias de campo, ele é quadrático e não tem derivada, então ele está interpretado como um termo de massa. Vamos só fazer um paralelo com uma situação simples, para vocês verem que eu não estou falando nada de muito estranho. Suponhamos também, vou pegar um caso bem simples, né? Suponhamos que nós tenhamos dois campos escalares no Lagrangiano. Então, eu tenho Lagrangiano de Klein-Gordon e um campo φ. E Lagrangiano de Klein-Gordon para um campo sigma. E um termo aqui que mistura φ com sigma. Então, eu não posso dizer que esse termo aqui, isso aqui não é um Lagrangiano φ2 nem sigma 2. Então, é um termo tipo massa, ele não tem derivada.
mas ele não é um termo que vai dar, ele não é nem a massa do φ nem a massa do ψ. Vamos fazer a seguinte coisa, se eu tiver uma situação semelhante, eu tenho um termo de massa que mistura dois campos distintos, BM3 e YI. Se eu tirar as equações que vai em ordem de campo aqui, isso aqui vai me dar menos da lambertiano de φ. Fazer o princípio variacional em φ, e aqui vai dar mais Cφ igual a zero. Se eu tirar essa equação de campo aqui, ela vai me dar menos da lambertiano sigma, mais Cφ igual a zero. Então aqui, por exemplo, eu posso eliminar sigma em função de φ. Eu posso dizer que se φ é um parâmetro diferente do zero, sigma é menos 1 sobre da lambertiano, ou menos da lambertiano de φ sobre sigma. Eu elimino esse campo sigma, isso aqui é um parâmetro constante. Elimino sigma em função do lambertiano de φ e jogo aqui embaixo. Então, eu vou ter aqui menos, vamos fazer uma coisinha aqui um pouquinho mais astuta. Esse aqui não vai me dar o que eu quero ilustrar para vocês. Deixa eu apagar isso. Deixa eu colocar um terminho novo aqui. Deixa eu apagar isso aqui, para não atrapalhar muito. Além desse termo aqui, eu vou colocar aqui um termo que vai ser o meio de mi φ ao quadrado. Vou colocar esse termo. Vou colocar esse termo. Tá legal. Então, isso aqui, na equação do φ, eu ganho um termo novo aqui. Só acrescentar esse termo novo aqui, mais mi φ igual a zero. E aí, aqui, quando eu tirei a equação, isso aqui não é zero. Então, se eu agora substituo, faço esse exercício, eu faço o contrário, substituo φ aqui em cima. Então, eu vou ter φ vai ficar menos da lambertiano de φ está aqui. Substituir esse φ pelo sigma, perdão. Vou substituir o φ pelo sigma. Então, aqui vai ficar menos da lambertiano de sigma sobre sigma. Vou colocar aqui, vai ficar mais da lambertiano ao quadrado de sigma sobre sigma. Vou substituindo φ. φ igual a isso aqui. Então, está grande. Eu substituo esse φ aqui. Mantenha esse φ aqui. E agora esse carinha vem para cá. Então, vou botar esse φ aqui, vai ficar mais μ da lambertiano de sigma sobre sigma. Isso mesmo? Isso igual a zero. Então, posso multiplicar tudo por si. Eu fiquei com a seguinte situação: menos da lambertiano ao quadrado mais mi da lambertiano mais 2 sigma igual a zero. Certo? Se, por exemplo, isso aqui é igual a zero. Então, se eu passar para o espaço de Fourier, olha isso. Aonde? Aqui é sigma. Obrigado. Obrigado, tá? De repente o campo virou parâmetro. Então tá certo. Então, se eu fizer a transformada de Fourier disso aqui, vou para o espaço de momento, né? Isso aqui fica K4 menos mi. Aliás, menos K4. Vou ensinar menos aqui. Menos mi K2 mais C ao quadrado sigma, transformada de Fourier igual a zero. Então, eu escrevo a relação, a equação de onda no espaço de Fourier. Então, isso aqui no fundo isso aqui é uma relação de dispersão. Eu tenho aqui K4 mais mi K2 mais C ao quadrado igual a zero. Para isso aqui ser zero, sem que o campo seja zero, vou corrigir já. Mais, obrigado. Então, para que o campo não seja nulo, é preciso que esse coeficiente seja nulo. Então, isso aqui me dá uma equação em K2. Isso aqui é K2 igual a menos mi, mais ou menos mi ao quadrado mais 4c ao quadrado sobre 2mi. Não, sobre 2. Então, por exemplo, K2, a raiz, esse aqui é menos, isso aqui tem mais, essa raiz aqui é positiva.
Então isso aqui está me dando um valor positivo. Isso aqui está me dando que K2 é um certo M2. Então, isso aqui é uma relação do tipo ômega 2 menos K2, C2, ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a M2. Então, ômega 2 igual a K2, C2 mais M2, C2. Bota os H cortados nos lugares certos, E2 igual a P2, C2 mais M2, C4. Onde esse M2 aqui, vamos dizer, 0 ao quadrado, C4 igual ao H cortado. Ou seja, eu tenho uma relação de dispersão massiva. Então, qual foi o papel desse termo aqui? Ó? Ele está aqui, ó. Tá? A massa desse campo, na verdade, são termos de massa. Então, esse modelinho, assim, que é uma brincadeirinha, um toy model, que não serve para nada, ele está mostrando para nós que quando a gente mistura dois campos no lagrangiano, sem derivada, mesmo que esses campos sejam distintos, isso está fazendo o papel de uma massa. A massa não é sempre o termo canônico, M2, nem sempre a vida é tão simples assim. Então, se cada termo fosse diagonalizado, isso aqui seriam dois campos de Klein-Gordon independentes. Eu teria o meio, isso aqui, então tenho esse campo de Klein-Gordon, e depois teria esse campo de Klein-Gordon. Então, esse tem a sua massa, esse tem são dois campos independentes. Mas não foi isso que eu fiz. Eu introduzi um termo aqui que mistura os dois campos de Klein-Gordon. Aí a pergunta é, quem é a massa de quem? Aonde é que está a massa? Eu não posso dizer que esse campo aqui está ligado a esse termo. Mas esse termo aqui também está ligado a esse. Então, esse cara aqui, ele é massa de quem? Não é nem do φ nem do Q. Então, eu tenho que fazer o que eu fiz. Nós observamos que esse termo aqui é um termo de massa, genuíno, porque ele não tem derivada, ele é quadrado dos campos. Na equação de campo, ele é um termo linear no campo. E a gente vê que o papel desse termo é entrar na constituição daquilo que é a massa. Mas ele fica sendo massa de quem, então? Esse cara aqui? Não, aqui, você então, o que vai proceder? Problema de modos normais de vibração. Você faz uma diagonalização. Você diagonaliza o problema, vai para a base de autovetores, ou seja, você vai buscar aqui os modos normais de vibração. Pequenas oscilações, capítulo 6 do livro do Landau. Certo? Ou, sei lá, o famoso livro aí do Goldstein. É isso, certo? Então eu vou deixar esse exercício para vocês fazer. Você então vai ficar encarregado de fazer esse exercício e mandar o PDF para todo mundo. Ah, boa? Você com o Felipe. Aí, Felipe. Já estamos formando uma parceria, né? Estou aprendendo. Parceria Yang Li. Vai sair daí para ser o prêmio Nobel. Então, tarefinha. Vamos botar assim. Tarefa de hoje, tarefa número 1. Então vamos considerar esse sistema aqui. Como eu coloquei para vocês. Meio dmi ao quadrado menos o meio m2 q2 mais meio dmi ao quadrado menos o meio dmi2 q2. E agora eu coloco um termo aqui que vai ser menos φ. Então, pergunta. Questão 1. Apagar isso aqui. Já era. Então, número 1. Identificar as massas dos quanta associados aos campos. Usando identificação dos modos normais de vibração
combinações, ó, CL aqui, ó, CL, as combinações lineares, tá? As combinações lineares dos campos e o plástico, esse aqui pega quando passa na maquininha? Pega. Que correspondem às massas encontradas. Esse método aqui é exatamente fazendo isso, vocês vão estar fazendo exatamente o que se faz para a gente separar os Z0 do fóton. Então, o exercício vai me dizer o seguinte: fazendo esse exercício, você vai chegar na seguinte situação. Você vai descobrir que existe um campo fitil, que é alfa φ mais beta aqui, e existe uma outra combinação que é um campo quitil, que é gama φ mais delta aqui, de tal maneira que o lagrangiano desse sistema vai ser 1/2 de dmi fitil ao quadrado menos 1/2 de m1 ao quadrado fitil ao quadrado mais 1/2 de dmi fitil ao quadrado menos 1/2 de m2 fitil ao quadrado. Ou seja, você vai mostrar que você passa daqueles campos φ para dois campos fitil e quitil que tem massa. Ali sim, isso aqui é um campo de Klein-Gordon com a sua massa bem definida, e isso aqui é o outro campo de Klein-Gordon com a sua massa bem definida. Então é exatamente o que a gente vai precisar fazer aqui, porque aqui eu estou misturando uma massa com B e com Y, então eu não sei quem é a massa de B e quem é a massa de Y. Eu estou numa zona de mixing. Então eu preciso usar um método desse tipo para poder, no fundo, desacoplar os dois campos e ver quem tem que massa. Essa aqui. Então esse exercício, que é o exercício que vocês estão fazendo aqui, é o exercício que daqui a pouco vai dar para nós os famosos ângulos de Weinberg. Os ângulos de Weinberg que saem justamente para poder identificar quem é a combinação de BN3 e Y que dá o fóton e qual é a combinação de BN3 e Y que dá o Z0. E tudo, desculpa, só para não quebrar aqui o final do raciocínio. Então tudo sai desse termo. Então é o termo que vem do setor de Higgs. Então é o setor de Higgs, como vocês estão observando aí, que pela quebra da simetria, ele me permite, a partir do BM3 e do YM, constituir o que nós vamos identificar como fóton e o que nós vamos identificar como Z0. Essa que é a trajetória que a gente tem que seguir aí. Tá certo? Fala aí. Mas quando eu faço V igual a zero, que seria o caso trivial de vácuo, Isso. eu mato no tempo. Exatamente, aí você não quebrou a simetria. Aí isso não vai aparecer. Quando você não quebrou a simetria, não tem nem fóton nem Z0. Tem BM3, BM1, BM2 e YM. Você está na situação acima de 246 Hz. Você não tem S2 separados, você tem unificado. Então você não sabe o que é fóton e o que é zero. Você só vai descobrir o que é fóton e o que é zero abaixo de 246 Hz, que é o V diferente de zero. E é esse termo que faz isso. Está compreendido? Aqui eu já não me preocupo mais, porque isso aqui é um termo cúbico. Então isso aqui já não é mais termo de massa. No lagrangiano, isso aqui é quadrático no campo, então isso é um termo de interação. Mas a gente já fica com o olho acordado aí que a configuração de vácuo do Higgs, ela vai interferir no acoplamento. Então nós vamos começar que a quebra espontânea da simetria, além de ela gerar as massas, ela também vai entrar nas constantes de acoplamento das interações. Tá bom? Estamos identificando tudo isso a partir do lagrangiano de Higgs. Aqui observem bem como é que a situação aqui fica mais simples. Ó. Vamos pegar agora, então nós trabalhamos esse termo aqui. Esse termo aqui também esse termo aqui é um termo que acopla campo de gauge, Higgs. Campo de gauge, Higgs. E aqui é a mesma coisa. Campo de gauge, Higgs. Então esses termos aqui têm a mesma categoria, que são quadráticos dos Higgs e quadráticos dos bósons vetoriais. Isso aqui é φ-BD, φ-YY. Isso aqui é φ-BY. É quadrático. Só que não é diagonal. B e Y se acoplam aqui. Então vamos dar uma olhadinha agora, abaixo dos 246 Hz, ou V diferente de zero, nós olhamos esse termo.
Nós vamos olhar esses dois agora. Tá? Deixa eu guardar esse termo aqui. Então, menos G, G', V2. São os termos que vão nos interessar, os termos que vão ser potencialmente termos de massa. Então, nós estamos aqui, então eu vou marcar aqui bem, o Saulo, para você não se confundir. B diferente. Eu só vou escrever isso por hora, tá? E aí nós vamos pegar esse termo aqui, então, esse termo G, G', Fidágia, B, MA, sigma, I, Y. Então, esse termo aqui nos levou a isso aqui. Menos G, G', B'3, Y. Então é um termo de mix. Agora nós vamos ter que fazer só organizar aqui para a gente não se perder. Vamos ter aqui o G2 sobre 2, não é isso? Fidágia Fi. DNA, DNA. Vamos ver o que isso aqui vai dar para nós. E vou ter o G' ao quadrado. Fidágia aqui. Depois do intervalo vamos trabalhar, porque aí a gente vai fazer a lista completa. Isso aqui é um termo tipo massa. Aí esse B ao quadrado. Esse B ao quadrado, obrigado. Está me corrigindo mesmo, B ao quadrado. E aí agora eu vou fazer as mesmas coisas aqui, que são praticamente 10 para as 6, a gente retoma 6 e 5, tá? Vou dar 15 minutinhos de intervalo para vocês. Aline, vou lavar, vou bem conversar contigo, tá?